Boa tarde, meu nome é Rafael. Vocês vão ver mais minha cara nos próximos meses por aqui. O Rodrigo está passando o bastão para mim aqui do seminário. Hoje a gente recebe a Laura de Chiavon. Ela é professora da UFJF, vai apresentar um trabalho dela, que está na tese de doutorado dela, trabalhando com o Cláudio Ferraz, da UBC da PUC-Rio, que não sei se está aqui hoje, ele costuma dar aula nesse horário. E a gente está muito feliz de receber a Laura aqui. É sempre bom receber gente fora do Rio e São Paulo, sempre bom para todo mundo, para quem ouve, para quem fala. Então vamos lá. Obrigado, Laura, por ter vindo. Eu que agradeço muito o convite, né, convite dos organizadores, Rodrigo, Rafael, do Cláudio. É um prazer, realmente, como a gente estava falando antes da gravação, receber feedbacks nesse paper vai ser super legal, é sempre muito bom. E essa é uma oportunidade de falar para um público bem alto. Então, vamos lá. Esse paper, né, cooperado com o Cláudio, ele chama Can Better Judicial Systems Prevent Crime? É um paper que, bom, título é muito direto, né? A gente avalia o impacto de melhorias, né, no judicial capacity, né, na capacidade de atendimento à demanda de todo o judiciário, tá? Então, aí, judiciário, eu estou falando desde justiça criminal, né, desde polícia até sistema penitenciário, passando pelo Ministério Público, enfim, tá? E se a gente está querendo ver se, de fato, né, melhorias no sistema judiciário, nessa capacidade de lidar com a demanda do sistema judiciário, vai reduzir criminalidade, tá? Bom, por que, né, que a gente quer ver qual a motivação de estudar crime, né? No Brasil, a gente não precisa falar muito disso, mas, bom, se você ler os papers, né, ver as estatísticas dos Estados Unidos, eles vão falar que tem caído muito as estatísticas de homicídio, né, tem algumas estatísticas de crimes violentos também que tem caído e tal, e eles vão estar, apesar de eles estarem discutindo muito crime, eles vão estar falando isso, tá? No entanto, principalmente na América Latina, se você pegar o movimento aí por décadas, a gente viu um aumento muito grande, um aumento, né, na taxa principalmente na taxa de homicídios, e, enfim, é um super problema, é um grande problema, né, a violência é um grande problema para a nossa realidade. Homicídios é a principal causa de mortes de jovens adultos na América Latina, tá? E uma das principais causas de morte no mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei só uma mapinha para vocês verem a distribuição, realmente a concentração, né, dos crimes violentos na América Latina é realmente muito útil. Tá, e aí, bom, aí a gente fica numa questão que tudo bem, a gente sabe que crime é um problema super importante, é um desafio imenso, né, para diversos países, e como é que a gente pode reduzir criminalidade, né? A gente fica com essa questão. Então, só para, assim, balizar um pouquinho, a gente pode balizar a nossa discussão de políticas públicas pelo modelinho do Becker, né, de 68, que ele modela, é um modelo seminal, que os modelos teóricos depois, muitos desses foram balizados no modelo do Becker, e é um modelo seminal que vai falar para a gente que a decisão de cometer crime é uma decisão baseada numa ponderação de custos e benefícios preditos, né, esperados, tá? Então, basicamente, grosso modo, simplificadamente, se a gente for pensar como que a justiça criminal, a justiça de modo geral, tá, gente? Eu não olho só para a justiça criminal aqui, não. Mas, bom, como que a justiça, no sistema judiciário, pode afetar crime, né? A gente basicamente vai pensar duas vias principais pelas quais a justiça criminal pode fazer isso. A gente pode pensar numa alteração na severidade da pena, tá? E aí entra toda uma discussão, aí a gente vai entrar na polêmica, em grandes polêmicas nacionais, né? Aí, se a gente for discutir severidade da pena, aí tem toda uma discussão que a gente está aí no debate público, né, de maioridade penal, enfim, de própria severidade da pena, tempo, né, de encarceramento e tal, tá? Isso tudo está nesse mundo de severidade da pena. Até a discussão de medidas alternativas entra nesse mundo de severidade da pena, tá? Prisão versus medidas alternativas, né? E a gente tem uma outra forma de lidar com a justiça criminal, pode afetar de outra forma o crime, que é através da alteração na probabilidade de punição, tá? Então, a melhoria realmente
nessa capacidade, efetivamente, né, impor uma sanção ao indivíduo, tá? Então, vamos rapidamente passar aqui por essas duas frentes, tá? Bom, primeiro que muito rapidamente, não vou entrar numa aula, um debate, né, da literatura de criminalidade, que é uma literatura imensa, mas, bom, então, para a gente estruturar um pouquinho o raciocínio e balizar um pouquinho das nossas discussões, dos nossos resultados, a gente tem basicamente duas grandes discussões. A primeira é como que as sanções e as penalidades podem afetar comportamento criminal, tá? Aí a gente está, é uma grande polêmica, né? Tanto nos indivíduos, né, na sociedade, e é uma polêmica também na literatura. Não é polêmica, o que eu quero dizer é, a gente tem evidências mistas, opostas, que chegam a conclusões distintas, né, sobre o efeito das sanções no crime, tá? Então, tem uma linha, a gente tem uma série de evidências que mostra que encarceramento, prisão, vai reduzir reincidência, tá? Então, a gente está falando de uma atividade criminal de pessoas que já foram presas, tá? A gente tem uma série de evidências nesse sentido, e aí essa literatura está discutindo muito mais o papel de incapacitation, né, de incapacitação, se não me engano em português, né, do encarceramento, tá? Que é o fato que é um efeito mecânico do encarceramento, que é a pessoa está presa, ela não vai cometer crime porque ela está ali na prisão, tá? Mas também a gente tem evidências de que o encarceramento pode reduzir reincidência, por um efeito dissuasório, né, na sociedade. Então, as pessoas veem um aumento do nível geral de punição e aí ela fala, não vou cometer crime porque está tendo punição, então isso seria um efeito dissuasório. Tem também algumas evidências mais recentes mostrando que programas, né, de reabilitação, prisões em melhores condições, também podem reduzir a reincidência, tá? Então, a gente tem esse lado aí da literatura que está falando para a gente que o encarceramento vai ser bom para reduzir a atividade criminal, tá? Vai ter um efeito, vai ser bom, é um termo complicado, né? Mas vai ter um efeito, tá? Vai ser capaz de reduzir a criminalidade. Bom, por outro lado, somando ainda isso, a gente tem uma literatura um pouco menor, mas a gente tem evidências recentes que mostram para a gente que sentenças mais longas, um período de encarceramento maior, pode ser efetivo para reduzir reincidência para alguns detentos, tá? Então, a gente vai ter aí um efeito heterogêneo, de modo geral, essa literatura vai colocar para a gente que, pelos mesmos mecanismos que eu discuti acima, incapacitation, deterrence, etc., tá? Mas, reabilitação e tal. Mas essa literatura vai estar discutindo para a gente, vai estar trazendo, essa literatura de encarceramento vai estar falando basicamente para a gente o seguinte: encarceramento é sim eficaz para reduzir criminalidade, mas não é uma medida que você deve adotar indiscriminadamente, tá? Então, na verdade, essa literatura está convergindo principalmente também a literatura que discute sentença ótima, né? Está convergindo para você tentar desenhar uma punição ótima para chegar considerando o potencial de reincidência daquele indivíduo, tá? Então, não é ótimo você prender todo mundo e nem prender por muito tempo todo mundo. E, bom, e a gente tem uma outra discussão, outro braço dessa literatura, que é muito forte também, que fala para a gente do efeito criminogênico da detenção, tá? Então, fala, olha, a gente pode ter uma redução da criminalidade em resposta ao aumento do encarceramento, a gente pode ter ali um efeito de incapacitação de curto prazo, mas a médio e longo prazo, aqueles que foram encarcerados comparados com aqueles que não foram encarcerados, podem ter uma maior probabilidade de reincidência por conta desse efeito criminogênico, tá? Então, tem toda uma questão comportamental, de uma rede de contatos, enfim, né? De uma escola, a prisão como uma escola do crime, tá? E, enfim, também tem uma série de papers nesse sentido, tá? Então, basicamente, quando a gente está discutindo severidade da sanção, né, a gente está pensando com muita cautela, tá? Então, a gente quer ser capaz de encarcerar, né, de desenhar uma política prisional inteligente, tá? Então,
a conclusão geral desses estudos está indo nesse sentido, tá? E tem toda uma discussão de medidas alternativas, etc., que também parece, que também é bem interessante, que é uma alternativa bem interessante ao encarceramento, tá? Bom, e tem uma outra linha, né, uma outra forma que a justiça criminal pode afetar crimes, que é através do aumento da probabilidade de punição. Aí essa literatura é bem maior, tá? E de modo geral, a gente acha que as avaliações de impacto, que olham alterações da probabilidade de punição, de modo geral, acham um efeito significativo desse aumento na probabilidade de punição sobre crime, tá? Então, é uma forma mais efetiva, a literatura está convergindo um pouco para isso, tá? Que a gente precisa hoje aumentar a probabilidade de punição. Até porque a probabilidade de punição no Brasil é baixíssima, mesmo nos Estados Unidos, em países envolvidos, não é tão alta, tá? Então, a gente tem muita margem para mexer na probabilidade de punição. E como é que a gente faz isso? Bom, a maioria desses papers vão estar olhando para policiamento, tá? Muitos estão olhando para aumento do efetivo policial, né? E acham um ganho interessante, né, uma redução interessante, significativa do crime em resposta a esse aumento do efetivo policial, tá? Mas a gente também tem outros papers que estão avaliando estratégias de policiamento, tá? Então, a gente tem papers avaliando e vendo a efetividade de você prover equipamentos para a polícia, a gente tem papers olhando para estratégias de policiamento mesmo, transportes e tal, e costuma dar certo, tá? Então, de modo geral, a gente sabe que as estratégias de policiamento são uma forma, policiamento é uma forma efetiva, lógico que a gente tem que pensar como, né? Tudo tem um desenho ótimo, mas sim, a gente consegue reduzir criminalidade com estratégias de policiamento, tá? E aí, eu já vou trazer uma discussão que provavelmente vai aparecer nos resultados, que é a discussão de displacement, né? De deslocamento espacial da criminalidade, né? De modo geral, esses artigos não acham, não esses especificamente, mas muitos artigos não acham evidência de displacement, tá? De deslocamento espacial do crime, porém, alguns acham, claro, tá? E os que acham, normalmente, então, vem um deslocamento do crime intramunicípio, né, numa região pequena, deslocamento entre ruas, entre bairros e tal, né, e não acho um efeito muito significativo, tá? Muito grande. Oi? O Sérgio Leão tem uma pergunta aqui. Uma Deixa eu ver dúvida. aqui. A literatura aborda o efeito de dissuasão apenas na reincidência ou avalia também a decisão de entrada no crime? Então, teoricamente, o modelo teórico trata dos dois, né? Obrigada pela pergunta, Sérgio. Trata dos dois. E a gente também tem evidência empírica dos dois, tá? O efeito de dissuasão, tanto de reincidência como na probabilidade de entrada no crime, tá? E aí tem até a literatura que discute o efeito de dissuasão de mudanças, né, nas estratégias de encarceramento, na taxa de encarceramento, como também a gente tem alguns papers que olham um efeito, aí são 2 ou 3 que eu conheço, que acham um efeito dissuasório de penas esperadas maiores. Nem a pena efetiva, é a pena esperada. Tá? Então, trabalho descontinuidades na punição e acham um efeito dissuasório. Nem todos acham, por exemplo, a literatura de maioridade penal, muitos artigos não acham nenhum efeito de mudanças, né, dessa descontinuidade da punição devido à maioridade penal. Tá? Então, bom, mas enfim, respondendo, sim, a gente tem essa evidência de efeito de dissuasão tanto em reincidência como em entrada, decisão de cometer crime, independentemente do encarceramento, tá? Voltando, então, à questão de policiamento, estava falando, então, do efeito que policiamento costuma, muitas das avaliações tudo bem que a gente tem um viés de publicação aí, né, de não publicar o zero, mas, bom, muitas das avaliações publicadas, elas acham, sim, um efeito significativo de estratégia de policiamento sobre crime, tá? E essa a maior concentração dessa literatura está aqui em estratégias de policiamento, tá? Principalmente variações exógenas no efetivo policial. Alguma pergunta? Outra pergunta. O César Malaguti aqui perguntou. Há também alguns artigos que dizem que, pelo processo de aprendizagem social,
indivíduos que foram encarcerados têm propensão de cometer mais crimes. Isso foi considerado? Sim, sim, obrigada, César. Aí é o que a gente estava discutindo aqui do efeito criminogênico da prisão, exatamente. Tá? E aqui eu coloquei só 3 papers, mas a gente tem uma série de papers, né, falando do efeito criminogênico da detenção. É muito importante. Por isso que essa literatura toda, mesmo os que acham o efeito significativo de encarceramento, essa literatura toda vai convergir para encarceramento é importante em alguns casos, né? Vamos tentar fazer o encarceramento considerando o potencial de reincidência e a gravidade do crime, tá? Do potencial crime, tá? Mas sim, a gente tem essa discussão bem importante do efeito criminogênico. Obrigada. Então, sim, então vamos voltar aqui na questão da probabilidade de punição, né? Estava falando que essa literatura basicamente está concentrada em estratégias de policiamento. Bom, mas a gente tem aí alguns outros esforços nessa literatura. A gente tem o paper, alguns esforços tecnológicos, né, para aumentar o enforcement da lei, né, enfim, esse respeito à lei. Então, a gente tem esse estudo que olha as câmeras de segurança em Medellín, né, a gente tem o paper da Jennifer Dolia, que olha mapeamento, né, as bases de DNA de pessoas que passaram pela justiça criminal enfim, né? Então, a gente tem esses esforços aí de tentar aumentar a probabilidade de punição por esses esforços tecnológicos, de inteligência, tá? E aí, aqui, eu trouxe mais porque eu tenho paper também nessa literatura. A gente tem, tratando de justiça, né? A gente tem pouquíssimas evidências de como melhorias na justiça, reformas legais, alterações procedimentais podem alterar a probabilidade de punição, tá? Mas, principalmente aqui eu trouxe da literatura de violência doméstica, a gente tem algumas evidências, alguns estudos, algumas avaliações de impacto que mostram que esforços da justiça criminal, de modo geral, podem ser focalizados na violência doméstica, podem ser efetivos, tá? Então, essa literatura que está discutindo probabilidade de punição alterações da probabilidade de punição que não venham de policiamento, é uma literatura que é muito nova, né? E, basicamente, a gente praticamente não tem nenhum paper que olhe o efeito de justiça em crimes, tá? Na verdade, um efeito de uma ampliação significativa na capacidade geral da justiça sobre crimes, a gente não tem essa avaliação, tá? Então, o que a gente tem são avaliações de mudanças pontuais. Se alguém conhecer, gente, estou super, né? Quem à vontade para me mandar aqui no chat ou no Twitter, por e-mail, me mandar papers, né? Se alguém conhecer, tá? Mas realmente eu não encontrei. Tá bom? Então vamos lá. Então, o que a gente faz? A gente tenta preencher essa lacuna, né? Então, a gente vai tentar justamente mostrar o efeito, né, do incremento em judicial capacity em crimes violentos, tá? Por que a gente tem dificuldade em fazer essa avaliação de impacto? Claro que é uma pergunta super importante, por que ainda não foi feita, né? Por que a gente ainda não respondeu? Basicamente por 3 questões, né? A gente tem um problema aí, um potencial problema de simultaneidade em qualquer tipo, né? Quando a gente vai avaliar a relação entre crime e judicial capacity, né? Uma coisa afeta a outra. Também temos diversas fontes de endogeneidade nessa análise. E, além de tudo, ainda é muito difícil conseguir dados dessa literatura, né? O pessoal do crime, da justiça, sabe como que é difícil conseguir, é um esforço muito grande conseguir juntar dados nessa área, tá? E, bom, como é que a gente resolve esse problema todo? Vamos lá. Basicamente, a gente vai usar o RDD, tá? E o que a gente vai explorar? E explorar também, antes de chegar na fonte de variação, explorar também uma base de dados nova em performance judicial, que é basicamente a principal base, é a base de justiça aberta, o CNJ, tá? Depois eu falo dela. Mas vamos aqui para identificação. Eu vou explicar com calma a parte organizacional, tá? Mas só para vocês terem, só para dar uma ideia de onde vem a identificação ela vem de uma regra, né? Regressão descontínua, então vem de uma regra que é uma função descontínua do número de eleitores, tá? Que determina a classificação da comarca, tá? No estado de São Paulo. Vou entrar em detalhes, vou explicar o que é comarca, o que é classificação de comarca, vou explicar isso tudo. Mas, basicamente, vamos ter em mente que a gente tem
uma regra, uma função descontínua do número de eleitores, que determina a classificação do Judicial District no estado de São Paulo. E, para quem já conhece um pouquinho do Poder Judiciário, vai saber que a classificação da comarca vai determinar a alocação dos juízes e dos promotores promovidos, tá? Então, eu vou explicar. E, por isso, a partir daí é criada uma grande variação descontínua na performance entre comarcas de primeira entrância e segunda entrância. Eu vou entrar na parte organizacional, então o que a gente precisa ter em mente aqui é que a gente vai explorar a nossa fonte de variação nessa Judicial Capacity, fonte de variação na Judicial Capacity vai ser dada por uma regra de organização do sistema judiciário no estado de São Paulo. Tá? Vou explicar agora exatamente como que isso funciona. Mas então aí a gente está na área de descontinuidade. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu já adiantei, tratando um pouquinho aqui da organização judiciária. Tá? Eu vou tratar aqui em 2, 3 slides. Sempre tem dúvidas nessa parte, então podem perguntar para que fique bem clara a parte da identificação. Então eu vou passar aqui uns 2, 3 slides, mantendo dúvida, a gente abre para perguntas. Então vamos lá. Então, como a gente vai focar no estado de São Paulo, tá? Porque é onde a gente tem a regra descontínua que, né, que o RDD está funcionando aí. Eu posso explicar um pouquinho melhor. Mas então, a gente vai focar no estado de São Paulo. E o que são as comarcas? Né? Então, a gente vai trabalhar com a regra de classificação de comarcas. Então, primeiro, o que são as comarcas, né? As comarcas, para quem não conhece, elas são organizações do espaço, tá? Então, o estado... O território do estado de São Paulo e de todos os estados do Brasil são divididos em comarcas, tá? Que são agrupamentos espaciais de um ou mais municípios, tá bom? Depois eu tenho um mapinha, se alguém quiser, eu mostro para vocês. Deixa eu mostrar de novo, tá? Então, aqui, funcionou? Funcionou, tá. Então, aqui a gente tem o mapinha do estado de São Paulo, tá? Em azul claro e em azul escuro, a gente tem a comarca, azul claro, comarca de nível de entrância inicial, vou explicar já o que é entrância. Em azul escuro, a comarca de entrância intermediária, que estou chamando de second level, né, first and second level, e em verde, a comarca de entrância final, que a gente não vai analisar, tá? Então, aqui, as divisões territoriais aqui, né, são dos municípios, e a gente tem, infelizmente, eu não tinha um mapa das comarcas em si, mas as comarcas são agrupamentos, né, quando a gente olha o verde e o azul, fica um pouco mais claro o que é uma comarca. São agrupamentos, o azul escuro, né? As comarcas são esses agrupamentos de municípios, tá? Que estão ali dentro de uma mesma sede, de um mesmo núcleo do judiciário. Tá? É só uma organização do espaço, é uma micro-região da justiça, tá bom? Grosso modo falando. Então, vamos lá. Então, a gente tem as comarcas, né? E as comarcas, elas são classificadas em primeira, segunda e terceira entrância, tá? Já vou explicar o que é entrância, tá? E o que isso muda para a gente. E, basicamente, para ser considerado, para ser classificado como segunda entrância, a comarca, um dos critérios que a comarca deve satisfazer é ter pelo menos 50 mil eleitores, isso no estado de São Paulo, tá? Cada estado tem a sua regra. No estado de São Paulo, para ser segunda entrância, ela tem que ter pelo menos 50 mil eleitores, tá? E aí a gente utiliza essa é uma condição necessária, mas não é uma condição fundamental, tá? Então, a gente explora essa condição para comparar entrâncias, comarcas de primeira e segunda entrância no estado de São Paulo. Tá joia? Então, essa é a nossa fonte de variação no Judicial Capacity. Ok, então, comarcas classificadas em primeira, segunda e terceira entrância, de acordo com o número de eleitores. É isso que a gente tem. Laura, Oi. Dessa vez eu tenho a pergunta. Sim. O número de leitores, ele flutua ao longo do tempo, né? Tem processos de purging do cadastro de leitores ao longo do tempo que o TSE faz. Isso altera a classificação das comarcas? Elas vão mudando ao longo do tempo também ou elas são estáveis? Eles se baseiam em um ano específico? Ótimo, Rafael. Então, na verdade, isso é uma pergunta muito importante aqui para a identificação, tá? A gente vai usar o número de eleitores em janeiro de 2009, que é o nosso primeiro mês de observação, tá? A mudança, né, na classificação da comarca, ela é lenta, tá? Então, ela depende, lógico, ela depende da comarca satisfazer esse critério, mas ela depende
decisão do Legislativo e tal. Nesse período de 2009 a 2014, precisamente de 2009, que é novembro de 2014, a gente só vê 2 comarcas mudando de entrância, tá? Em novembro de 2014, tem mais ali umas 5 mudando, tá? Então, é muito, muito estável. Esse período, inclusive, foi um período muito estável, né? Excessivamente assim, atípico até, olhando a trajetória de São Paulo, tá? Então, a gente vai considerar uma classificação em 2009, que é praticamente a classificação que praticamente não muda para nenhuma comarca, e a gente vai considerar o número de eleitores em janeiro de 2009, tá? Essa pergunta é muito importante, tá bom? Então, a gente não vai ter a comarca, a gente não vai explorar a variação, essa é uma pergunta que sempre vem no seminário, vocês vão explorar a variação na classificação da comarca? Não, tá? O que é até bom, assim, porque a variação, a comarca, ela sobe de nível, mas tem uma certa inércia, né? Então, enfim. Mas, bom, vamos lá. Então, eu espero ter respondido. Qualquer coisa vocês podem perguntar de novo. Então, a gente está olhando para a classificação de comarca no estado de São Paulo, que depende desse threshold de 50 mil eleitores. Pronto. E por que isso importa? Vamos lá. Por que o nível, né, a entrância da comarca, ela é importante para a gente, é uma fonte de variação interessante para a gente? Basicamente, unicamente, na verdade, porque quando os juízes e promotores no estado de São Paulo são os juízes, tá? Quando os juízes e os promotores eles são promovidos para entrâncias de maior nível. Então, o juiz ele entra ali como substituto, e aí, passado um tempo, ele assume como titular numa entrância, numa comarca de primeira entrância, tá? Depois ele vai participar de um processo de promoção, o juiz ou o promotor, né? Eles vão participar de um processo de promoção. E aí, sendo promovido, eles vão necessariamente ser promovidos para uma comarca de segunda entrância. E aí, bom, sendo promovidos de novo, eles vão ser promovidos para uma comarca de terceira entrância, tá? Então, como que é a promoção, né? A promoção no judiciário, a gente está até estudando isso em outro paper, a promoção no judiciário, a promoção no judiciário, ela é baseado em critérios alternados de mérito, que envolve qualidade, quantidade, né, performance do juiz e experiência, tá? E, então, a gente tem promoções com critérios alternados, tá? E, então, basicamente, a gente espera, né, e a gente vai encontrar isso nos dados, que, comparando comarcas de segunda e primeira entrância, a gente espera que as comarcas de segunda entrância concentrem melhores juízes, né, juízes mais produtivos, eventualmente mais experientes, do que comarcas de primeira entrância, tá? A gente espera que isso aconteça e eu vou mostrar que, de fato, isso acontece, tá? E, bom, mas, Laura, não tem nem... Aí a preocupação da RDD, não tem nenhuma outra coisa acontecendo, né? Que pode estar explicando uma variação em judicial capacity ou em crimes, né? Na comparação da primeira para a segunda entrância? Por lei, não, tá? Claro que, em média, comarcas de primeira e segunda entrância são distintas, tá? Em média, né? Mas, porque são comarcas que têm uma população diferente, número de eleitores diferentes, né? Então, elas são distintas em média, tá? Mas não tem nada que determinado na Constituição, na LOMAN, ou qualquer, né? Determinado por lei, que vá variar automaticamente numa comarca de primeira para segunda entrância. Tá? A única coisa que necessariamente vai variar numa comarca de primeira para segunda entrância, institucionalmente, do ponto de vista organizacional, vai ser quais são os juízes que estão ali. Tá? Então, bom, eu vou mostrar para vocês que, de fato, outras coisas não mudam. Tá? E aí, só para fazer um ponto, ele está fazendo uma propaganda aí do paper, aí você pode até ficar se perguntando, nossa, mas, Laura, a concentração de juízes melhores, juízes e promotores melhores na segunda entrância, em relação à primeira, é suficiente para gerar uma variação tão grande de judicial capacity? Tá? A gente tem um outro paper aí com o Scott com Gás, que a gente está olhando, a gente mostra que o efeito fixo do juiz, ele explica cerca de 25%, 30% da variação na performance do Poder Judiciário.
tá? E isso está em linha com a literatura de public sector, que mostra que os indivíduos, né, os trabalhadores, eles têm uma capacidade bem alta, também em torno de 25% a 30%, de explicar a variação output no setor público, tá? Então, sim, é uma variação bem importante, eu vou mostrar isso para vocês. Do ponto de vista institucional, gente, tem mais alguma dúvida? Deu para entender a variação? Deu para entender de onde vem? Eu tenho uma dúvida aqui. Como é que é a função de produção desse juiz? Ele está querendo punir mais pessoas? Ser mais rápido na expedição do processo? O número, é uma porcentagem ou é tipo o número absoluto? O que conta para ele ser Então, aí eu acho votado? que evidências anedóticas dizem que tem um caráter subjetivo, né? Tem o juiz que tem um caráter mais punitivista, tem o juiz que tem um caráter tá mais preocupado com a celeridade, mas o incentivo que os juízes têm são relacionados à qualidade e performance, tá? E entrega, celeridade. Tá? Esse é o incentivo porque é o que é analisado na promoção de mérito. A promoção por experiência é uma promoção automática. Automática não, o cara tem que se candidatar, mas é uma promoção baseada em critérios objetivos. Mas o que é avaliado e que acaba gerando um incentivo na promoção é essa análise de mérito, que é performance e qualidade. Tá? E o que muda de comarca para comarca não é só o juiz e o promotor, é também toda a burocracia que vem junto ali, né? A burocracia semelhante. Tá. Não, a burocracia é totalmente semelhante, isso é muito importante. Obrigada, Rafael, por você ter colocado isso. A gente, para não... Estou entrando demais nesse mundo da justiça. Gente, já vou para a RDD, calma. A gente não pode confundir entrância com instância, tá? Então, entrância é basicamente uma organização do espaço, vamos colocar assim, tá? E todas a gente está olhando aqui para a justiça de primeira instância. Então, logo que o processo entra na justiça, ele entra na primeira instância, tá? Agora, se você está na capital, você está entrando, você está numa comarca de terceira entrância. Se o processo está entrando na justiça, numa cidadezinha pequenininha de São Paulo, não sei, vou mostrar o nome aqui, ele está entrando na primeira entrância, tá? Mas é a mesma lógica, é uma organização do espaço. Eu brinquei como se fossem micro-regiões da justiça. Bom? Mais alguma dúvida, gente, do organizacional aqui? O Breno Solomon, ele colocou aqui, eu também tenho uma dúvida. Eu acho que tem a ver com o que eu perguntei. As comarcas de diferentes regiões são iguais? Não há uma heterogeneidade entre os juízes e toda a estrutura que acompanha quando é criada a comarca? Quando é criada a comarca? Não, né? É o que você acabou de dizer. É uma distribuição, é uma organização mais espacial, né? E aí a criação da comarca ela também depende de regras descontínuas, que são as regras que o Ponticelli explora lá no paper dele do QDI, de falência, que vê a lei de falência. Tá? Então, é tudo baseado em regras de população, eleitores, aqui no caso, eleitores. Então, vamos seguir, então, vamos para os resultados. Né? E também eu vou mostrar, tá, gente? Eu vou mostrar que apesar de, lógico, que em média, comarcas de primeira e segunda entrância serem distintas, claro, comarcas de primeira e segunda entrância com o número de eleitores semelhantes, que é o que a gente explora no RDD, elas são muito semelhantes, eu vou mostrar isso para vocês, tá joia? Então, vamos lá, porque já fiquei aqui. Base de dados, basicamente aqui eu transformo todas as minhas bases de dados num painel anual com informações de 2009 a 2014, e eu não vou entrar em detalhes, tem uma série de informações, fontes de informações importantes, mas basicamente a principal informação ela vem do Justiça Aberta, né, que traz para a gente informações de performance, do judiciário, demanda, etc. Muitas informações tirei do site do Tribunal de Justiça de São Paulo, também via Lei de Acesso à Informação, a gente conseguiu estatísticas da Justiça Criminal com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, tá? São essas principais fontes de dados. Então, vamos lá. A estratégia empírica também é super direta, tá? A estratégia empírica clássica de RDD, a gente chama RDD não paramétrico, né? Com Local Linear Regressions. E, bom, e aí a gente, nossos modelinhos todos têm efeito fixo de tempo, de ano, e controles, tá? Controle para nível de renda, controle para emprego,
na localidade, faixa etária, tá? E, enfim, é um modelinho muito direto, muito clássico de Laura, RDD, tá? Oi? pergunta do RDD agora, vou deixar você em paz com Sim. a parte de justiça. Você controla só pelo que está desbalanceado, por tudo que você observa? Eu não ouvi, tá um pouquinho mais. Você controla por só o que está desbalanceado, entre controle e tratamento, ou por tudo que você consegue observar? Não, eu controlo por tudo que eu consigo observar, que eu não acredito que sejam bad controls, né? Que não sejam afetados pelo tratamento, tá? Não, na verdade, não tem nada desbalanceado. Vou mostrar que a gente não tem, né? Felizmente. Caso contrário, não poderia rodar o RDD. Tudo bem? Tá joia? Então, vamos lá. Então vamos seguir aqui no modelinho, tá? Então, primeiro, uma visualização gráfica, né? A primeira coisa que a gente quer mostrar é que a gente tem esse salto realmente na probabilidade, tá? De uma comarca ser classificada como comarca de segunda entrância no entorno do cutoff, tá? A gente tem esse salto. E aí, aqui lembrando, então, só para vocês entenderem aqui a minha métrica, eu construí como running variable a distância percentual do cutoff, que é 50 mil eleitores, tá? Então, quando eu estou olhando aqui o menos 20, eu estou falando de localidades que têm 40 mil eleitores, quando eu estou olhando 20, eu estou falando de localidades que têm 60 mil eleitores, tá bom? Então, a gente vê esse salto, eu vou mostrar depois para vocês as estimativas, mas a gente vê esse salto na probabilidade de uma comarca ser classificada de fato como segunda entrância, tá? Aí, só para ressaltar um ponto importante, então, a gente está estimando, o nosso estimador ele tem que ser interpretado como um intent to treat, tá? Porque a gente está trabalhando com um salto na probabilidade de tratamento, tá? Um salto é de em torno de uns 70% no modelo, na especificação principal, tá? E, bom, a gente, da mesma forma, a gente vê um salto na performance, bem significativo, inclusive, na performance do judiciário, tá? Quando essas comarcas cruzam o cutoff. E aí, a nossa principal medida de performance é o número de sentenças por processo alocado. Sentenças são decisões do juiz que colocam fim a um processo pode se encerrar com mais de uma sentença, tá? Mas é uma métrica muito usada e, enfim, bem fidedigna de capacidade de atendimento à demanda do Poder Judiciário, tá? Então, a gente vê esse salto aqui no número de sentenças por processo alocado em torno do cutoff, e a gente, como esperado é relativo, mas bom, como esperado, a gente vê essa redução na taxa de homicídios também no entorno do cutoff, tá? E vamos chegar, então, nas estimativas. Bom, então, a gente estima aí um aumento de basicamente 70 pontos percentuais na probabilidade de uma comarca ser classificada como segunda entrância, tá? Um aumento aqui na sentença por processos bem significativo, maior do que 100%, tá? Quase, isso chega a dar um efeito marginal, a gente calcula em torno de 150% de aumento no número de sentenças por processo, e uma redução de em torno de 60% na taxa de homicídios, tá? Então, a gente está mostrando aqui que esse aumento no judicial capacity gerado por essa mudança, né, organizacional está gerando, de fato, uma redução na taxa de homicídios. Bom, e outros crimes, tá? Aqui é só um detalhe que a taxa de homicídios está vindo da Secretaria de Segurança Pública e as outras, minto, a taxa de homicídios está vindo do DataSUS e os outros dados estão vindo da Secretaria de Segurança Pública, tá? E aí, bom, quando a gente olha, então, para os dados, para as tentativas de assassinato, a gente também vê um indício forte de que há uma redução nas tentativas de assassinato, tá? E também a gente vê aqui um indício forte de que há uma redução em sequestros, tá? A gente não acha nenhum efeito significativo desse aumento de judicial capacity em estupros, tá? Aí a gente faz um testezinho placebo, também não vê como esperado nenhuma variação na taxa de mortes por acidente, tá? E também é importante destacar isso, a gente não vê nenhuma variação na taxa de mortes por intenção indeterminada, tá? Que seria se a gente visse uma variação aqui na taxa de mortes por intenção indeterminada, a gente poderia interpretar como uma evidência de manipulação das estatísticas, né, de homicídio.
Você vê que uma pessoa morreu por agressão, você não coloca que foi agressão, você coloca que você não sabe qual foi a intenção, tá? Então, a gente não vê nenhum efeito sobre isso, tá? Laura, Oi? o Paulo Arvati tem uma pergunta aqui. Por que você não roda o resultado principal em 2 estágios? Regras, sentenças e homicídios. Ótimo, obrigada, Paulo, obrigada por trazer esse ponto. O pessoal hoje não está abrindo a câmera, né? Engraçado. Tudo bem, vamos lá. Bom ponto, muito importante isso. Basicamente, seria o ótimo, né? Rodar um IG, né? Um Fuzzy RDD, e ver o efeito de. É o que eu gostaria, ver o efeito de aumento na sentença no número de sentenças por processo, como isso impacta a homicide rate. O ponto é que a gente não consegue, esse IV não iria satisfazer a restrição de exclusão, tá? Por quê? Porque a variação no district level, ela está gerando outras variações além desse ganho de eficiência medido aqui por essa variável, tá? Então, por exemplo, a gente pode estar, além de estar selecionando, vou mostrar para vocês, juízes mais produtivos, a gente pode estar selecionando esses, nos distritos, nas comarcas de segunda entrância, a gente pode ter também uma consideração de juízes mais dedicados, juízes que enfim, pensa, cujas sentenças têm uma maior qualidade, tá? E isso a gente simplesmente não está observando. Então, é por isso que a gente não consegue fazer esse Fuzzy RDD, que seria maravilhoso, né? Porque a gente não satisfaz a restrição de exclusão. Aqui não seria satisfeita a restrição de exclusão, tá? Sim, eu acho que alguém levantou a mão, né? Laura, o Vitor Augusto levantou a mão aqui. O Vitor Possebon perguntou. Aqui, oi. Nessa linha do Paulo Arvati, eu plenamente concordo com você que a restrição de exclusão não seria válida. Mas, em vez de um IV, uma estratégia possível seria usar mediation analysis, que exatamente permite isso. Usando mediation analysis, você poderia usar a regra ainda funcionando como um instrumento, e você decompõe o efeito de você ir para a segunda instância num efeito via sentences and processes e um efeito direto por todo o resto. Eu acho que é uma possibilidade que você pode acompanhar aí para essa... E você nem precisa decompor. A mediation analysis permite você decompor não só em sentences e processos, mas também tipo qualquer outra variável mediadora que você considere importante. Se você considerar experiência muito importante, para além de capacidade de celeridade, você pode também colocar mais um mediador e ver o efeito via cada mediador e o efeito que resta também no final. Legal. Muito obrigada, Vitor. Eu vou mandar no chat depois uns 2 papers sobre isso. Eu vou parar de te incomodar. Desculpa. Não, perfeito. Comentário, desculpa mesmo. Não, é um ótimo comentário, excelente. Acho muito bom, porque realmente era o objetivo inicial, né? A gente quer chegar nessa questão, né? O quanto que sentença está afetando o homicídio, né? Mas a gente, por enquanto, não consegue. Mas realmente, pensar nessa questão da decomposição, manda assim, por favor, vou ler. Obrigada. Claro. E tem outra pergunta também aqui no chat. O Cleiton perguntou qual a definição de judicial capacity. Tá. Bom, aí a gente tem uma definição imensa, mas basicamente aqui eu estou usando como a capacidade de todo o sistema judiciário em atender às suas demandas, tá? Basicamente isso. Espero ter respondido. Então, vamos lá. Então, a gente está mostrando aqui que realmente essa mudança organizacional está gerando um aumento, né, na capacidade de atendimento à demanda do judiciário, tá? E reduzindo a taxa de homicídios, tudo bem? E mostrei também que isso também está tendo efeito em outras taxas de crimes violentos, tá? Tudo bem, por quê? Né? Entra a questão, e aí por isso, retomando ali a discussão da revisão de literatura, né? Então, um dos mecanismos que pode estar explicando isso aí é o aumento no número de prisões por mandado, tá?
prisões por mandado judicial, então aquelas prisões que são feitas pela decisão do juiz. A gente vê um aumento significativo, em torno de uns 30 e poucos %, no número de pessoas presas com mandado judicial, mas a gente não vê nenhum efeito em número de pessoas presas em flagrante, tá? O que poderia ser aí uma métrica de... É um combinado, né? O número de pessoas presas em flagrante é um combinado é um resultado de diversas variáveis, mas poderia ser interpretado como uma métrica de efetividade policial, tá? Então, a gente vê, de fato, que, focando aqui na coluna, que é o que mais interessa, que, de fato, há uma razão de ser, né? Há um mecanismo que explica esse link entre justiça e crime, tá? E o que aí eu já aqui motivei um pouquinho a questão de que a gente não vê nada na polícia, mas o que acontece, vamos fazer uma análise de fluxo de caso, né? Então, pegando aqui as métricas clássicas de fluxo de caso, para medir a efetividade policial, uma métrica clássica é dividir inquéritos por BOs, tá? A gente não vê nenhuma variação significativa em inquéritos por BOs, e a gente também, aí uma medida do MP, do Ministério Público, clássica de fluxo de casos, fazer análise de processos, né, alocados na justiça por inquéritos, e a gente também não vê nenhuma variação, tá? Então, por essas métricas, claro, eu gostaria de ter mais, mas o pessoal do MP sabe que é muito difícil conseguir dados do Ministério Público, então a gente não está vendo nenhum indício de que esse ganho de performance está vindo de uma resposta da polícia que não seria esperado, quer dizer, que poderia acontecer, apesar de não ser o tratamento, né, eles não estão sendo tratados, mas poderia acontecer, ou de uma resposta do MP, que na verdade eles estão sendo tratados, né? Bom, e também eu vou mostrar para vocês na próxima tabela, quando a gente olha também só para o número de processos alocados no Poder Judiciário, que poderia também ser uma métrica de efetividade do MP, do Ministério Público, a gente também não vê nenhum efeito, tá? Laura, então vamos lá. Oi. Tem duas perguntas aqui. O Clayton, ele deu um follow-up da pergunta dele. Ele perguntou aqui, aumenta o número de varas com mudança de entrância? E se sim, então o Judicial Capacity seria a capacidade de julgar mais processos porque agora tem mais juízes? Eu vou mostrar isso na próxima tabela. Isso não vai acontecer aqui no entorno da descontinuidade. Tá. E a próxima pergunta é do Lucas Barvar. Ele pergunta, uma maior capacidade de atender demandas não pode ser, em parte, resultado de juízes desleixados que sentenciam muito rápido, mas com qualidade baixa? Outra dúvida é se comarcas de segunda entrância têm mais juízes assistentes/substitutos. Os juízes eu vou mostrar que não está acontecendo nada. A questão da qualidade é uma questão muito importante, mas se a gente estivesse aumentando o Judicial Capacity a custo em detrimento da qualidade, provavelmente a gente não estaria vendo o efeito do aumento do Judicial Capacity em prisões e em outcomes criminais, tá? Então, se a gente só tivesse, por exemplo, os juízes tivessem só encerrando os casos, né, sem uma análise acurada, a gente não esperaria estar vendo esse impacto nos outcomes de crime, tá? Principalmente que é um impacto muito grande. Mas é uma excelente pergunta. É muito importante discutir isso. Então, vamos lá. Então, o que acontece no judiciário? O que está acontecendo que a gente está tendo esse ganho aí de sentenças, processos locados, judicial capacity? Bom, basicamente, o que a gente está vendo aqui, a gente trabalha com duas medidas de performance do juiz, tá? E, basicamente, o que a gente está vendo aqui é que há uma seleção de juízes mais produtivos nas comarcas de segunda entrância, tá? A gente vê isso tanto analisando sentenças por juízes, a gente tem um aumento significativo no número de sentenças por juízes, como analisando o Judge Fixed Effect. Aí aqui eu não vou entrar em detalhes, depois a gente pode discutir isso nas perguntas. Eu estimei um Two-Way Fixed Effect Model, porque eu tenho dados desagregados de juízes por varas, e aí eu estimei o Judge Fixed Effect, tá? Depois eu posso explicar mais no final, tudo bem? Então, a gente tem basicamente o efeito na justiça, ele vem por essa seleção de juízes mais produtivos, tá? O que acaba impactando o número de sentenças e o número de sentenças por processos alocados. Como eu já tinha adiantado, a gente não vê efeito no número de processos alocados, tá? Não tem nenhuma variação descontínua nessa demanda
poder judiciário em si, né? Nessa demanda pelos juízes, né? Tá? Para as varas judiciais. Não existe, tá? Essa variação não está acontecendo. Poderia acontecer, mas não está, tá? Outra coisa que a gente poderia ver, mas a gente não vê, a gente não vê uma variação significativa na experiência dos juízes, tá? Comparando essas comarcas no entorno da descontinuidade, tem um número de eleitores ali próximo de 50 mil, comparando a experiência dos juízes no entorno da descontinuidade. A gente não vê uma diferença significativa, a gente também não vê uma diferença significativa no perfil do juiz, e aí, respondendo às perguntas, a gente não vê uma diferença significativa, nem no número de juízes, nem no número de varas, tá? Enfim, porque, como eu já tinha adiantado, não há nenhuma lei que vá forçar, ou nenhuma regra que vai forçar uma comarca de segunda entrância necessariamente ter mais juízes ou mais varas do que uma comarca de primeira entrância. Isso pode acontecer endogenamente como uma resposta a um aumento da demanda pelo judiciário, tá? Mas, bom, a gente não vê esse aumento, né, esse aumento descontínuo na demanda pelo judiciário, então a gente também não vê esse aumento, essa variação descontínua no número de juízes de varas. Não é isso que está explicando esse aumento do juiz de capestre. Tá? O que está explicando, de fato, é a seleção de juízes mais produtivos. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês que, de fato, a gente tem robustez, né? A gente está respeitando aí as hipóteses de RDD e que nada mais está acontecendo. Tá? Então, os próximos resultados que eu vou discutir vão ser nesse sentido. E talvez aí responda, eu vi que o chat está pulando aqui, está piscando, talvez responda algumas perguntas do chat. Então, vamos lá. Primeira hipótese da RDD, a gente não quer que tenha manipulação da running variable, tá? De fato, a gente não vê nenhuma evidência disso que está acontecendo. Laura. Oi. O Paulo Arvasti pergunta aqui, tem municípios que ajudam as varas com funcionários da própria prefeitura? Você viu isso? Tem municípios o quê? Ele falou, tem municípios que ajudam as varas com funcionários da própria prefeitura. Você viu isso? Tem município, eu não entendi o que você falou. Tem municípios que ajudam as varas com funcionários da própria prefeitura. Você viu isso? Não vi, não sabia. E eu não sei como ver isso. Na verdade, acho que a primeira pergunta é quão frequente isso né? E quantos funcionários são deslocados, né? Para entender o quanto que isso poderia estar afetando aqui nossas estimativas. Mas eu não sei como ver. Se alguém tiver alguma ideia, esse empréstimo de funcionário. Tem que mudar sistematicamente com a descontinuidade, né? Para ter alguma coisa. Exato. Teria que mudar sistematicamente. Poderia... enfim, sim. Teria que mudar. Ainda tem isso, né? Se for uma coisa ocasional, uma coisa aleatória, né? Não compromete aqui a nossa identificação. Mas é um bom ponto, eu não sabia que isso acontecia. Mas, bom, vamos lá. Então, estou tentando mostrar aqui para vocês, estou mostrando para vocês que a gente não tem nenhuma evidência de manipulação da running variable, que é o número de eleitores em torno de 50 mil. Não teria muito por que esperar que isso acontecesse. A gente faz o teste de McCurry, o teste do Catano e Janssen em março de 2018, também não vê nenhuma evidência de que é a manipulação da running variable, tá? Outro teste de robustez que a gente faz é variar, né, o bandwidth, tá? Então, o pontilhado a gente tem o optimal bandwidth e uma variação aqui. A gente olha o optimal bandwidth e o dobro. Também, os nossos resultados são bem robustos a essa variação, tá? Nossos resultados principais, na tabela 1. Outro exercício de robustez, que eu vou mostrar rapidinho para vocês, as estimativas de RDD utilizando o Dunt Hole Approach, tá? Então, o que a gente faz nesse Dunt Hole Approach? A gente deleta, né? Desconsidera as observações bem próximas do cutoff, tá? Então, aqui no 0 é a minha estimativa principal, tá? E aí no 3 eu estou desconsiderando, eu estou deletando todas as observações, todas as comarcas que tem que estão até mais ou menos 3% de distância do cutoff, tá? Enfim, deu para pegar, né? Então, bom, então eu deleto essas observações, tá? Então, ali bem próximas do cutoff, tá? Deletar observação, para mim, que é sempre um pouco complicado, porque a gente não tem muitas observações, né? Mas, bom,
Para district level, a gente tem estimativas pontuais muito análogas e um certo ganho, né, no intervalo de confiança, quando a gente deleta mais observações. Mesma coisa no sentença por processo, estimativa pontual relativamente estável, aumento no intervalo de confiança. E para taxa de homicídios, a gente também tem a estimativa pontual relativamente estável, mas tem um ganho de intervalo de confiança aí que a gente passa a não ser significativo os resultados aqui quando a gente deleta muitas observações, tá? Mas, basicamente, isso aqui tá, tanto essas duas, tanto o Dunt Hole Approach quanto as estimativas variando, o bandwidth, a gente está dizendo basicamente que os nossos resultados eles não vêm de um grupo específico de observações, mas eles são robustos aí a essas variações de recorte, que são bem típicas do RDB, né? E aí, bom, vamos ao fatídico, para encerrar, vamos mostrar que nada mais está acontecendo, né? Então, primeiro Oi? Paulo Arvati tem mais uma pergunta aqui. Se não tem manipulação, por que você acredita que tem outliers? E por que você usa o donut? Nesse caso? Se não tem manipulação da running variable? Por que você acredita que tem outliers? E usa o donut por conta disso? É mais por um padrão. Mais seguindo a literatura, assim, né? Assim, para mostrar que não, tudo bem, resiste, sobrevive, mesmo se a gente deletar as observações que estão extremamente próximas ao cutoff. Não é nenhuma suspeita específica que motiva isso, não. E aí, então, eu vou mostrar agora rapidinho para vocês, meu tempo já está acabando, que a gente não vê nada mais saltando no entorno do cutoff, tá? Então, primeiro eu mostro para vocês, eu estou trabalhando aqui com os controles, eu mostro para vocês que as características municipais, elas são contínuas, a distribuição das características municipais, ela é contínua no entorno do cutoff, como esperado, tá? Então, a gente não vê nenhuma variação, nenhum salto na variação do log da renda domiciliar per capita, nesse caso aqui eu uso a de 2010, porque é censo, é a única que eu tinha, e as outras são anuais, tá? A gente não vê nenhuma variação no perfil, né, da população, de idade da população, a gente não vê nenhuma variação, nenhum salto no número de famílias beneficiárias do Bolsa Família ponderado pela população, e também não vê nenhum salto na proporção da população com 15 anos ou mais empregada no setor formal, tá? Além disso, acho que talvez mais esperado, fica a pergunta se a gente tem algum salto, alguma variação descontínua na segurança pública, né, nos recursos alocados para a segurança pública. Bom, variável anual que a gente tem em nível municipal para a segurança pública vem da FINBRA, que é o gasto em segurança pública do município, e é que eu ponderei pela população, tá? Eu também chego a usar como controle. Essa variável não tem nenhuma evidência de salto nessa variável em torno do cutoff. E aí aqui eu trabalho com os efetivos policiais, que se alguém já tentou buscar, sabe que não é fácil de pegar. E aí eu peguei o efetivo policial 2008, 2009, só tem para um ano, porque a gente não tem essas variáveis disponíveis anualmente, não que eu saiba. E a gente também não tem nenhuma evidência de salto polícia civil, polícia militar ou polícia municipal, tá? No entorno do cutoff. Bom, então, para concluir e abrir para as perguntas, basicamente a gente acaba contribuindo, né, para essas evidências são bem robustas de que judicial capacity pode sim reduzir crime, né? E aí é uma alternativa a essa lógica de estratégia de policiamento, que são importantes, mas elas também não podem vir sozinhas, né? Que a gente saiba, essa é a primeira estimativa, né, do efeito de judicial capacity em crimes violentos. Tá? Aí fica uma questão em aberta, né, que é como melhorar a justiça. E aí é uma pergunta que estou tentando responder em outros artigos. Mas, então, a gente fica aí com uma agenda de perguntas. Muito obrigada e vamos para os questionamentos. Beleza, muito obrigado, Laura. O Arvati, todo mundo que quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha aqui no Zoom, tem um botãozinho para fazer isso, eu libero o microfone.
O Paulo Arvati comentou aqui que tem guarda municipal na Munique, e mais de um ano, eu reitero isso e falo que tem, mas tem anos malucos, eles resolvem fazer ou não fazer dependendo do humor do IBGE. Então, dá uma olhada lá que talvez você ache esse efetivo. O Clayton Farias perguntou qual o mecanismo, se não muda o número de juízes nem o nível de qualidade deles. Qual a justificativa para a redução? Muda a qualidade, muda a qualidade. Não Muda a o qualidade. número. Eu vou liberar aqui o microfone do Breno Salomon aqui. Obrigado. Deixa eu não sei se a câmera está funcionando. Mas, Laura, ótima apresentação. Só assim, mais de ponto final, você chegou a olhar outras coisas como efeitos judiciários sobre desempenho econômico, instituições de saúde? Acho que tem muita literatura hoje em dia falando sobre questão de judicialização de saúde. Eu sei que não é o foco principal, mas vai lá, a variável já está lá, talvez seja bacana o cruzamento. Só queria ouvir um pouquinho você a respeito disso. Breno, aqui a gente tem uma descontinuidade, uma fonte de variação que a gente pode usar para outras coisas, né? Então, sem dúvida, tem essa questão, tem tributação, poderia ser visto, apesar da gente não ver aqui, né, do efeito de justiça em gasto e segurança pública, pode ter algum impacto de tributação, pode ter impacto, sim, em saúde, né, por conta dessa judicialização da saúde. Aí são outros papers. Mas sim, dá para usar. Não olhei, ainda não olhei. Mais alguma pergunta, pessoal, no chat ou no microfone? Se não tiver, então, eu vou parar a gravação. Stop record.